Amém. Então, que Deus abençoe então a sua vida, você que está aí na internet, a paz do Senhor. Nós começamos aqui, que Deus abençoe você que está com a gente. No nome de Jesus, toma posse da mensagem. Eu quero falar hoje sobre atitudes espirituais que tomamos. A palavra é para pessoas maduras. Então, na verdade, se você se sentir ofendido em algum momento aí, põe a mão nas minhas palavras, que não é a minha intenção, mas é a palavra vindo com muita força, trazendo entendimento, porque uma palavra que não nos confronta, que não traz, não mexe com o nosso interior, não fala dentro do nosso espírito, e infelizmente, é uma palavra que vem só para massagear o nosso ego, e ela não traz mudança, amém, irmãos? Então a palavra aqui, ela é ministrada, e ela é ministrada para trazer transformação e mudança. Então eu entendo, porque tudo que você coloca, eu creio isso, tudo que você coloca nas mãos de Deus, fala comigo, a multiplicação. Então entenda, esse culto, irmãos, ele precisa ser colocado nas mãos de Deus. Qual que é o exemplo, pastor? A Bíblia nos fala que Jesus pregava num lugar afastado, já tinha um tempo que ele pregava, e diz a Bíblia que chegou um momento que as pessoas já estavam com Jesus há bastante tempo, e a Bíblia nos fala que ele esteve em fome. E Jesus, na verdade, mandou os discípulos alimentar a multidão, eles olharam para Jesus, Jesus falou, não tem como. E Jesus olha para eles e fala assim, vocês vão alimentar a multidão. Por quê? Fala comigo, Jesus sabe o que fala. Não, vamos de novo. Jesus sabe o que fala. Olha que interessante. Jesus gerou uma necessidade para haver o milagre. A maioria dos crentes hoje não quer passar dificuldade, mas quer viver o milagre. Fala para o seu irmão, tá ruim esse negócio. Jesus gerou o quê? A dificuldade, a necessidade para gerar o milagre. A necessidade, na verdade, dos discípulos era ir atrás de quê? De alimento. A Bíblia nos fala que ele acha, na verdade, um menino, e o menino tinha o quê? 5 pães e 2 peixes. 5 pães, na verdade, 5 pães e 2 peixes. A Bíblia nos fala que tinha uma multidão com Jesus, entenda isso. Nada que está na sua mão é pouco quando Jesus, na verdade, manda pedir. Entendeu aí? Pastor, mas na minha mão essa semente é muito pouca, sim, na sua. Mas quando sai da sua e vai para dele, a coisa muda. Na verdade, a multiplicação acontece. Então, se ele tem o poder de gerar necessidade para manifestar o milagre, então entenda, a necessidade que você está passando hoje é um canal de milagre na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Quem recebe isso no nome de Jesus? Quem já pensou assim, pastor, a minha semente é pequena? Quem já pensou? É pouco demais estar na minha mão. Entenda, a Bíblia, ela nos fala, ela dá duas referências, na verdade, de semente, ou de coisas, ou de fé pequena, ou do tamanho da fé, que está lá em Mateus 17, 20. Também está em Marcos 4,30. Então entenda, a semente ela é pequena nas nossas mãos, mas quando ela vai para a mão do Senhor, quando ela é plantada, quando ela é semeada, ela se multiplica de tal maneira, irmãos, que a gente não consegue entender. Então entenda isso. Nas minhas mãos hoje, eu posso ter uma semente que eu estou retendo ela para não ter que entregar. Então entenda, aquele menino ele não ficou pressionado em não dar, porque na verdade não dava para fazer aquilo que tinha que ser feito com aquela semente. Mas quando ele entendeu, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Um pouquinho de oração é melhor que não orar nada. Um pouquinho de leitura bíblica é melhor do que não ler nada. Um pouquinho de jejum na semana é melhor do que não jejuar nada. O menino olhou e falou, isso aqui na verdade na minha mão não dá para nada, mas na mão dele, o quê? Acontece sinal, acontece milagre. Então entenda, a gente está passando a semana e talvez não está buscando, e as aflições estão vindo, a gente acha que esse pouquinho que a gente está fazendo não está adiantando de nada, mas entenda isso. Quando sai da minha mão e vai para a mão dele, a multiplicação acontece. Sabe o que nós precisamos nesses dias, irmãos? É entender que verdadeiramente o Senhor está no controle de todas as coisas. Entenda essa frase, eu quero que você anote isso, entenda. Não existe nenhum terreno tão fértil quanto as mãos do Senhor. Não existe nenhum terreno tão fértil quanto as mãos do Senhor. O que o senhor quer dizer com isso, pastor?
As mãos do Senhor, irmãos, é o terreno mais fértil que eu possa colocar nessa noite. A minha semente, o meu coração, os meus desejos, meus sonhos, meus objetivos, aquilo que eu estou clamando, aquilo que eu estou pedindo. Porque não existe um terreno tão fértil quanto as mãos do Senhor nessa noite. Eu creio nisto. Então qual que é o lugar de plantar, igreja? Fala, nas mãos do Senhor. Nessa noite, o que você tem nas mãos do Senhor? O que você tem colocado nas mãos do Senhor? Porque a gente coloca, vai lá e tira, coloca e vai lá e tira. Como que a gente coloca e tira? Quando a gente duvida, quando a gente acha que Deus não vai fazer, quando a gente acha que Deus não está falando, quando a gente acha que Deus não está operando, quando a gente acha que Deus nem está ouvindo. No domingo a gente está aqui forte, na segunda-feira. Ai, que angústia, ai meu Deus. Ai, o que está acontecendo? Que dor é essa? Que aflição é essa? É nesse momento que você tem que entender. Está nas mãos do Senhor. Porque o que você coloca nas mãos do Senhor se multiplica, irmãos. O que você deposita nas mãos do Senhor não se perde. Não, na verdade, irmãos, não tem como dar errado. O que está nas mãos dele prospera e avança. Então levante as suas mãos para os céus e fala: Senhor, nessa noite, eu quero colocar a minha vida nas tuas mãos. Fala, a minha vida é um pacote completo, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, cheio de incertezas, de aflições, de angústias, de temores. Fala, Deus, eu coloco nas tuas mãos todas as minhas dificuldades. Fala assim, mas também eu coloco nas tuas mãos. Nas tuas mãos. Todos os meus sonhos, os meus objetivos, os meus propósitos, em o nome de Jesus. Então repita comigo, o que colocar nas mãos do Senhor? Fala assim comigo. Tudo que é impossível. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente vem num lugar desse e quer pôr coisas na mão do Senhor que é possível. E esperamos Deus fazer aquilo que é possível fazer. O que isso quer dizer com isso? É uma fé menina, é uma fé de menino, é uma fé de criança. É uma fé, irmãos, infelizmente, que não produz fruto. Porque entrar num ambiente desse e colocar na mão do Senhor aquilo que eu tenho que fazer, é tolice. É ser nécio, é não entender o propósito, é não entender a palavra, é não entender aquilo que Ele está me pedindo, igreja. O que eu devo colocar nas mãos do Senhor, pastor? Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E aquilo que é possível aos homens, irmãos, os homens fazem. Então entrar nesse ambiente e colocar nas mãos do Senhor aquilo que eu tenho que fazer é tolice. O que quer dizer isso, pastor? É religião pura. É achar que Deus vai fazer e Ele não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque aquilo que eu tenho que fazer, Deus não vai fazer. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu estou magoado, eu estou ferido. E eu quero que Deus limpa meu coração, eu quero que Deus tire isso do meu coração. Aí Deus me dá o destino, Deus me dá o caminho. Deus fala, vai lá e pede perdão. Pediu perdão, você está limpo. Aí você fica assim, foi ele que me ofendeu, ele que tem que vir pedir perdão. Mas a Bíblia fala o contrário. A Bíblia fala que o ofensor, não vem, na verdade, não vem pedir perdão. Quem vem pedir perdão é o ofendido. Está entendendo o mistério, irmãos? Porque quem ofendeu está comendo e bebendo e dormindo tranquilo. É você que está ofendido, é você que deve ir. Aí eu fico um tempão, irmãos, pedindo a Deus para Ele fazer aquilo que eu tenho que... Deus vai fazer? Não vai fazer. Então eu entendo, o que eu devo colocar nas mãos do Senhor, eu creio nisso. São coisas o quê? Impossíveis. Quantos tem algo impossível nessa noite para colocar nas mãos do Senhor? Porque quando você toma atitude espiritual, eu creio nisso, irmãos, você vai viver o milagre de Deus na sua vida.
Colocar coisas impossíveis na mão de Deus é tomar atitudes espirituais na mão do Senhor. Levanta sua mão, eu profetizo em nome de Jesus. Você vai viver o seu milagre nesses dias. Você vai viver algo impressionante da parte de Deus. Você vai viver algo grandioso da parte de Deus. Quando você tomar atitudes espirituais, você vai viver o milagre de Deus nesses dias. Em o nome de Jesus eu profetizo. Deus nesses dias te dará um bom tempo, um tempo de milagre na sua casa, na sua família, na sua história, nos seus sonhos e nos seus propósitos, em o nome de Jesus. Quando você recebe isso, uma atitude espiritual pode mudar toda a sua história. Entenda isso, o diabo sempre quer nos fazer tomar atitudes carnais. O diabo quer o quê? Sempre nos fazer tomar atitudes o quê? Carnais. Olha Mateus 4:4. E nós não estamos falando, irmãos, de uma pessoa natural. Estamos falando de jejum, de Jesus com muito jejum, com muita busca, com muita santidade. Mateus 4:4 fala de Jesus. E a proposta que o diabo faz para Jesus, ele faz 3 propostas. Quantas? Fala assim, nenhum era espiritual. Porque a função de Satanás é nos fazer tomar atitudes carnais e nunca espirituais. A primeira proposta que ele faz para Jesus é a do pão. A segunda é a do templo. Pula daí do templo, que os seus anjos vão te pegar, está escrito, dará ordem aos teus anjos e eles na verdade te livrará. A terceira proposta que ele faz levou ele no mais alto, na verdade, um monte, e mostrou a ele todos os reinos da terra. Da onde? Da terra. E a glória deles. As 3 propostas eram o quê? Fala comigo. Carnais. Fala emocionais. Fala naturais. Fala o meu inimigo sempre quer me fazer tomar atitudes carnais e nunca espirituais. Olha que coisa forte. A primeira atitude carnal que ele, na verdade, que ele pede a Jesus era: transforme as pedras em pães. O que ele quis dizer? Desista, coma da minha mão que é melhor. A maior artimanha de Satanás nesse dia é nos fazer desistir de tudo aquilo que Deus nos prometeu. Jesus tinha um propósito, irmãos. Jesus tinha um propósito. Você tem um propósito. A sua casa tem um propósito, a sua família tem um propósito. Deus tem um plano para a sua casa, Deus tem um plano para a sua família, Deus tem um chamado para a sua vida, Deus tem, na verdade, um chamado para você. Você tem um chamado, você tem um ministério, você tem um dom, Deus te deu e Ele tem um propósito para isso. Mas a primeira coisa que o diabo quis fazer para ele é que ele o quê? Desistisse na hora errada. Não era hora de comer ainda. E quanto mais pela mão do diabo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, a desistência é o maior inimigo do, propósito. Irmãos, a desistência, ela não começa, você não dá vontade de desistir, desiste. Não, ela dá sinais. Quem está entendendo o mistério? Uma pessoa que quer desistir, ela começa se enfraquecendo. Jesus estava fraco ou não estava? 40 dias de jejum de oração. Estava fraco na onde? No espírito? Na carne. Então entenda, o seu inimigo é inteligente. Se a sua fraqueza é na carne, ele bate na carne. Está entendendo o mistério, irmãos? Se a proposta é na carne, ele oferece na onde? Na carne. Se a fraqueza, irmãos, está no emocional, ele oferece na onde? No emocional. E se a fraqueza é no espiritual, ele engana na onde? No espiritual, irmão. Quem está entendendo o mistério aí? Então a primeira proposta foi o quê? Fala. De desistência. Encerra o jejum agora e come esse pão. Pega essa pedra, transforme na verdade em pão e coma. Você não é o filho de Deus? O que você quer dizer com isso, pastor? Que o inimigo, além dele, na verdade, querer nos fazer desistir, ele ainda usa a palavra de Deus. Está vendo? Deus prometeu, não deu nada certo. Está vendo? Deus prometeu e não aconteceu nada. Deus prometeu e nada funcionou. Deus prometeu e nada, na verdade, que você acreditou deu certo. Desista, não vai dar certo. Desista, esse ano as coisas não vão dar certo. Quem está entendendo esse mistério, irmãos? Eu creio nessa noite que Deus está quebrando em nome de Jesus um ciclo de desistência nessa noite, neste lugar, no nome de Jesus. Porque Deus não vai com aqueles que desistem, Deus é com aqueles que avançam.
Pastor, avança como? Avança sem ter possibilidade de avançar. Isso é o quê? Fé. Avançar sem ter possibilidade de avançar é fé. Avançar sem ter como avançar é o quê? Fé, irmãos. Então entenda, desistir não faz parte daquilo que Deus tem para a sua vida. Quem está entendendo isso, irmãos? Deus aceita o fraco, Ele faz forte, mas do desistente Ele não trabalha. Está entendendo o mistério? Se você é fraco, Ele faz forte, mas desistência, fala comigo, não é coisa de Deus. Pular do tempo, o que quer dizer isso? Fala comigo, o diabo queria que ele se amostrasse. Fala comigo assim, o diabo queria que ele se amostrasse. O diabo queria que ele se enaltecesse, que a glória, na verdade, viesse para ele. Pula daí que seus anjos vão te pegar. A pessoa que cena de Hollywood, ele pulando daquele lugar e os anjos pegando ele. Nossa, era uma cena cabulosa, sim ou não? E ele queria toda a glória, ele ia puxar, e Jesus falou bem claro, a glória não é minha. Na verdade, se eu me glorio em mim mesmo, meu Pai não está em mim. Está entendendo o mistério, irmãos? Então entenda, as 3 propostas foram o quê? Fala comigo, carnais e naturais. O diabo nesses dias não quer que eu e você tomamos uma atitude espiritual. O diabo quer que eu e você, infelizmente, ficamos na rasura das decisões, o quê? Carnais, emocionais, sentimentais, naturais. O diabo não quer que você saia de um culto como esse e fale, eu vou tomar atitude espiritual. Nesta semana ainda minha vida muda, minha história muda. Tudo em nome de Jesus vai mudar e vai dar certo. Eu creio nisso no nome de Jesus. Feche seus olhos comigo e pense aí na dificuldade que você tem em colocar nas mãos do Senhor. Mas não aquilo que você pode fazer. É aquilo que você não pode fazer. São coisas grandes e espirituais. A terceira coisa que ele coloca é Jesus. Ele oferece todos os reinos e a glória deles. Todos o quê? Os reinos e a glória deles. Nada que o diabo tem é celeste, nada que o diabo tem é do céu, nada que o diabo tenha, tudo que o diabo tem é da terra. A Bíblia fala que aquele que é inimigo, na verdade, que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. A proposta que ele fez era de ter os reinos da terra e se prostrar. Jesus falou, está escrito, Satanás, só a Deus, na verdade, eu vou prostrar e só a Deus eu vou servir. Então entenda, nenhuma proposta que o inimigo faz para nós, faz para mim ou para você, ela pode, na verdade, ser comparada com aquilo que Deus tem para nós. Em Romano diz que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Vou dizer de novo, as aflições do tempo presente agora não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada em nós. Deus tem glória para revelar na minha, na sua vida, para mim, para a sua casa, no nome de Jesus. Quantos recebem no nome de Jesus? Então que em nome de Jesus Deus faça fechar esse ciclo de desistência, esse ciclo na emoção, na alma, e esse ciclo de, na verdade, de oportunidade no espírito, aonde corrompa a carne, corrompa a alma e corrompa o espírito. Jesus foi tentado nessas 3 áreas, na carne, na alma e no espírito. Que em nome de Jesus eu profetizo sobre a sua vida nessa noite. Que você tome posse disso no nome de Jesus. Que essas atitudes em nome de Jesus que o inimigo tem tentado você, na verdade, agir ou tomar, caia por terra nessa noite. Que você saia desse lugar tomando uma atitude espiritual no nome de Jesus. Quantos recebem no nome de Jesus? Mas eu estava lendo esse texto e trabalhando essa mensagem, e eu perguntei para mim, Deus, quanto custa uma atitude espiritual? Por que é tão difícil tomá-la? Por que é mais fácil eu entrar nesse ambiente e pedir só coisas que eu tenho que fazer e ficar bravo com Deus, talvez, muitas das vezes revoltado, decepcionado, achando que o Senhor não está agindo, achando que o Senhor não está fazendo, sai desse ambiente e fala, Deus, o Senhor não está fazendo, o Senhor não está falando, eu não estou sentindo nada, meu coração está, na verdade, está frio, eu não estou, na verdade, recebendo da sua presença, eu não estou recebendo do seu propósito. Por quê, irmãos? Uma pessoa que ouve falar de Deus, ela tem que mudar em alguma coisa. Quem está entendendo o mistério? Não tem como eu ouvir uma palavra dessa e não ter uma atitude espiritual. Porque eu creio nessa noite que atitudes espirituais mudam a minha, a sua vida. Quantos recebem? Eu entendo nessa noite que não existe nada mais fértil do que as mãos, na verdade um terreno mais fértil do que as mãos do Senhor. E tudo aquilo que eu coloco nas mãos do Senhor prospera. Eu creio nisso nessa noite.
Então, quanto custa uma decisão espiritual? Abra comigo aí, por favor, Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Quanto custa uma atitude espiritual? Marcos 10. 10, 46. Quem está comigo? Aqui conta a história de Bartimeu, o cego. Sim ou não? E é interessante que o fato da deficiência dele ser cego não impediu ele de tomar uma atitude espiritual pelo ouvido. Então dá para entender, não dá? Que não é aquilo que você está enxergando, mas é aquilo que você está ouvindo. Está entendendo isso? A sua vida não muda pelaquilo que você vê, a sua vida muda pelaquilo que você ouve. Porque a Bíblia fala que se você ouvir, a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então a Bíblia nos fala que Deus veio, Bartimeu, na verdade esperava um milagre ou esperava uma boa esmola nesse lugar aqui. Olha que coisa interessante. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos, uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. Ouvindo que era o quê? Jesus de Nazaré. Começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem o quê? Sabe qual que é a nossa maior dificuldade? Nós é pego pelaquilo que vê e não pego pelaquilo que ouve. A gente quer ver grandes coisas, a gente quer ver algo estrondoso, a gente quer ver acontecer, mas infelizmente o milagre aqui, ou felizmente, o milagre aqui acontece não pelaquilo que Bartimeu viu, mas pelaquilo que Bartimeu ouviu. Entenda isso, a multidão caminhava e só Bartimeu escutou um som diferente do ambiente. O que isso quer dizer com isso, pastor? Nessa noite, enquanto o louvor adorava, tinha um som diferente. Eu não sei se você pegou esse entendimento. Mas tinha um som, irmão, de adoração. Tinha um som, na verdade, de anjos. Na verdade, cantando e louvando aquele que é santo, aquele que é verdadeiro, aquele que é justo, aquele que é soberano, aquele que é grande. Então Bartimeu não foi, na verdade, ele não foi conquistado no meio da multidão pelaquilo que ele estava vendo, mas pelaquilo que ele estava ouvindo, irmãos. Então a primeira coisa que eu quero que você gaste, quanto custa uma atitude espiritual? Você precisa ouvir. E parar de, na verdade, querer ver. Está entendendo o mistério, irmãos? A gente é pego pelaquilo que vê e não pelaquilo que ouve. Bartimeu aqui ouviu, e o que ele ouviu chamou a atenção e falou: é Jesus. Quando falou para ele, é Jesus, o que é que ele faz? Ele grita. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem hora que a gente ouve, mas não tem atitude. Está entendendo o mistério? Ah, pastor, eu já ouvi essa mensagem. Pois é, você ouviu e não mudou nada. Porque nessa mensagem você não teve atitude. Ouvir a Bíblia não muda nada. Quem está entendendo o mistério, irmãos? A Bíblia é um livro espiritual, irmãos. Então entenda, quando eu tomo uma atitude naquilo que eu estou ouvindo, pela fé, eu o quê? Vou viver o quê? Fala milagre. Então entenda aqui, irmãos, ouvir por ouvir, fala comigo, não muda, saber não muda nada. Não existe ninguém que saiba mais da Bíblia do que o diabo. Ele não deixou de ser diabo pelo fato de saber. Está entendendo o mistério, irmãos? Quem está entendendo o mistério? A gente quer ver coisas grandes, irmão. A gente quer ver algo estrondoso. Você quer ver como funciona a igreja desses dias? O tal da internet é latada por isso. Vou ter que falar. Pode falar? Pode falar ou não, irmão? A igreja funciona pelaquilo que vê. Quem está entendendo o mistério? Mas o mistério não está naquilo que você vê, o mistério está naquilo que você ouve e recebe. Uma pessoa chega e ela é usada por Deus. E ela começa a falar bem, ela começa a pregar bem, e ela começa a liberar uma palavra. De repente, rapidinho, ela é ungida o quê? A pastor. Aquela pessoa nem tem chamado pastoral, ela tem o dom da mensagem, da palavra, mas ela não é pastor. Porque pastor é ministério, pastor, na verdade, irmãos, é um ministério, é um encargo, é um trabalho, não é um título. Ser pastor não é um título. Ser pastor não é a coisa, irmãos, maravilhosa. Não, irmãos. Eu te digo uma coisa, tem gente aí que não sabe o que está entrando. Então a pessoa é usada, de repente ela é o quê?
Pastor, já põe ela pastor. A igreja, irmãos, isso é uma grande diferença. Uma pessoa que Deus usa e uma pessoa que Deus aprova. A pessoa entra, ela já começa a orar, ela começa a revelar, ela é o quê? Profeta. E ela tem o dom da revelação. Está entendendo o mistério? Ela tem o dom da profecia. Porque entenda isso, profeta, irmãos, é aquilo, na verdade, o dom da profecia e profeta, duas coisas distintas. Quem está entendendo isso? Na verdade, o dom da revelação, ela precisa que Deus fale para, na verdade, ela falar. Na verdade, quem tem o dom da profecia, ele diz assim diz o Senhor. Se Deus falar, ele não fala. Porque ele fala aquilo que Deus fala. Profeta é assim, ó. Segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus assina e não chove. Quantos profetas você conhece na terra? Hã? Assim, joga a gaia no rio e fala, machado sobe. E o machado sobe pelo aquilo que ele falou. O machado flutua. Quantos profetas você conhece na terra? Dom da revelação tem um punhado. Mas vê uma pessoa profetizando, ele é o quê? Profeta é ministério, é diferente. Quem está entendendo o mistério? Então se a igreja analisa as pessoas pelo aquilo que... E não pela verdade, pelo caráter. Não, irmão. Se está sendo usado, se está revelando, se está aí, se está pregando. É homem de quê? E mulher de... A gente esquece de ler a escritura. A Bíblia fala para a gente analisar, na verdade, a árvore pelo fruto. E a árvore que dá fruto mais rápido para você comer alface. 45 dias você planta e come. Está entendendo o mistério? Quanto a igreja analisa por quê? Pelo aquilo que está vendo. Então vamos lá. Se a igreja analisa pelo aquilo que está vendo, a mula de Balaão tinha que ser apóstola. Hã? Sim ou não? Naquele dia o profeta estava vacilão. O profeta não enxergou a mula e foi encantuando ele até prender a perna dele no meio da parede. E ele chegava o pai e falava assim, por que você está me batendo? Você não está vendo um anjo aí não, animal? Naquela hora o animal era o profeta, o Balaão. E a mula era o apóstolo. Porque se a igreja analisa, na verdade, por ser usado por Deus, então a mula era o quê? Não tinha ninguém mais usado que aquela mula. Irmãos, é diferente uma pessoa, na verdade, que Deus usa e uma pessoa que Deus aprova. Está entendendo o mistério, irmãos? A gente está só vendo quem Deus... Irmão, Deus usa qualquer um e quem Ele quer. Deus usa o ímpio, Deus usa o justo. Irmão, Deus usa as trevas, Deus usa a luz. Deus usa quem Ele quer porque Ele é soberano, irmão. O povo fala, Deus usou até a mula, irmãos. Aquela mula naquele dia estava... Nem compara a mula com o Balaão. O Balaão estava... A mula falou, ó animal, você não está vendo um anjo não? Está vendo a espada? Se eu passar ela me mata. Eu estou te salvando aqui, ó. Se você atravessar, tá aí, a espada está aí. Você não está vendo, não? Aí Deus teve que abrir o entendimento do profeta para ele enxergar a espada, porque se ela vai, a espada cortava ela. Está entendendo isso? E ainda fala, eu não sempre te servi certinho, para que você está me batendo? Olha que, irmão, que coisa pessoal, né? Não é verdade? Não é, irmão? Não é? Negócio mais pessoal. Então entenda, Bartimeu ouviu e não viu. Entenda isso. Nesses dias, busque ouvir e não fique esperando ver, irmãos. Deus está agindo pelo aquilo que você está ouvindo, não pelo aquilo que você está, o quê? Vendo. Então entenda, Bartimeu ele foi abençoado, ele foi curado, Deus deu a ele vista. Mas olha o preço, eu quero falar sobre o preço da atitude que ele teve. Fala comigo, primeiro preço. Eu anotei aqui, fala comigo, a multidão. A multidão representa as nossas dificuldades. Fala, todo mundo tem. Então entenda, o primeiro preço da atitude espiritual de Bartimeu foi a multidão. A multidão, quando ele levantou, que tinha que apoiar, pegar na mão e levar, ela fez o quê? Cala a boca, cego. Cala a boca, mendigo. Fica quieto que ele não vai te atender, não. Você está fedendo. Dá licença daqui. Vaza daqui. Ninguém na multidão clamou. Quando ele clamou pelo que ele ouviu, ele encontrou a dificuldade da multidão. O que você quer dizer com isso, pastor? Na sua busca, não fique esperando moleza. Vai ter dificuldade sim. Quem está pregando moleza, ele está mentindo para você. No seu clamor, na sua busca, pela busca do seu milagre, pela busca do cumprimento da promessa, vai ter dificuldade sim. Quem está pregando diferente está mentindo para você. Só aquele cego clamou. Quando ele clamou e levantou a multidão, o quê? Cala a boca, cego. O que você quer dizer, pastor? Que em qualquer busca que você fizer, espere, vai ter dificuldade sim. Não existe nada fácil. Segunda coisa, fala comigo, deixou a capa. Sabe o que quer dizer isso, deixar a capa?
Quando ele larga a capa, tomando uma atitude espiritual, ele estava largando a sua identidade de mendigo. Dá para você entender isso? O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Quando você toma, na verdade, uma atitude espiritual, você não pode caminhar com a capa que te leva, que te dá menção, que todo mundo sabe que você é carnal. Está entendendo isso? Quando ele soltou a capa, ele falou: chega, eu não preciso mais ser mendigo. Eu não quero saber dessa capa mais. Eu vou revelar de fato aqui que eu estou revelando a minha identidade de mendigo. E eu não quero mais essa capa. Por quê? Porque a capa era o direito dele pedir esmola e voltar. Eles tinham uma aldeia do lado da cidade. Ele dormia lá, chamava a aldeia dos renegados. A capa tinha um número, a prefeitura dava um número, e tinha um número na capa, e aquela capa tinha um número, dava um direito dele ficar à beira do caminho ali para pedir esmola. Ele ia pedir esmola, voltava, deitava na vila dos renegados, onde ficavam os leprosos, os coxos, os cegos, os aleijados, ficavam nessa vila dos renegados. Então, quando ele arranca a capa, ele fala: eu não quero essa identidade mais de mendigo. Chega de andar com capa, chega de andar mentindo, chega de andar, na verdade, disfarçando. Chega! O que você quer dizer com isso, pastor? Tem que soltar a capa! A capa do vitimismo. Ai, ô céus, para com isso! Levanta a cabeça, Deus está com você. Nada dá certo para mim, as coisas para mim é mais difícil, eu não consigo, eu não dou conta. Para com isso, solta a capa. Para mim nada dá certo, para com isso. Solta a capa. Passou na minha vida, nada dá certo para mim. Meu Deus, parece que eu estou parecendo curva de rio, só aparece garrancho na minha vida. Para com isso. Solta a capa. Porque tem gente que fica assim, parecendo curva de rio, não é? Só aparece garrancho. Eu já vivi uma fase da minha vida assim, curva de rio. Não sei quanto a vocês. Talvez eu estou pregando no lugar errado. Mas teve uma época da minha vida que eu só peguei garrancho. Mesma cor de curva de rio. Eu falo: Deus, eu estou igual curva de rio, só aparece garrancho. Só luta, só embira. Não, irmão, eu não sei se você já viveu uma vida assim. Eu já passei uma época que eu era igual curva de rio, só aparecia garrancho. Ele largou o quê? Falar capa. Irmão, tem hora que tem que largar. Pastor, eu não dou conta, para mim as coisas é muito mais difícil, eu não consigo. Para de vestir capa, solta a capa. Você não é pior do que ninguém, não. Você dá conta sim. Você vai vencer sim. Deus está com você e você vai conseguir sim. Pastor, eu não consigo abrir mão disso. Consegue sim. É só soltar a capa. Eu creio nisso, irmãos. Deus nessa noite nos chamou para soltar as capas. Ei, irmão, vou pregar domingo que vem sobre uma mente de governo. Irmão, que palavra cabulosa. Eu estou pregando uma com a outra na cabeça. Ela está na minha mente assim, ela colou no meu espírito sobre uma mente de governo. Sobre como governar no fracasso. Sobre como governar na humilhação. Como governar na rejeição. Como governar, irmãos, nesse sentimento que todo mundo está tendo. Mas nessa noite é preciso falar comigo: solta as capas. Pastor, ninguém me ama. Solta essa capa. Deus te amou e morreu na cruz por você. Se ninguém te ama, Deus já te amou lá mais de 2000 anos atrás. Deus te ama e pronto. Pastor, eu não tive pai, minha vida é um fracasso. Meu filho, você tem um pai que está no céu e ele te ama. Pastor, eu fui abandonado pela minha mãe. Não se esqueça, você tem um Deus que te ama e te acolhe. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho, Ele nunca se esquecerá de você. Solta a capa! Deus gosta de gente ousado. Gente que fala assim: eu creio nisso. Gente que fala assim: é verdade, eu preciso soltar a capa. Eu preciso parar de dar desculpa. Porque, irmão, quem é bom em dar desculpa geralmente não presta para mais nada. Só vive para dar desculpa. Mas foi fulano. Mas foi por isso. Foi pelo aquilo. Não. Gente que é bom em dar desculpa geralmente não presta para mais. Terceira coisa que ele fez na atitude espiritual que ele toma: ele quebrou o seu orgulho. Isso aqui é muito forte. Ele quebrou o quê? Fala comigo: seu orgulho. Qual que é a pergunta que foi feita para ele? O que quero que eu te? A dificuldade estava na vista? Qualquer um aqui apelava. Sim ou não? Você enfrenta a multidão, se revela, solta a capa, vem, larga tudo. Toma essa decisão espiritual. Chega diante de Jesus e fala assim: o que você quer que eu te faça?
Irmãos, ele teve que quebrar o orgulho de falar o quê? Eu quero o quê? De fato eu sou cego, igual ele está falando. De fato eu sou mendigo, igual ele está falando. Eu quero ver aquele que vai me curar. Está entendendo isso, irmãos? Sabe por que a nossa maior dificuldade? Nós somos orgulhosos para com Deus muitas das vezes. Nós somos orgulhosos na oração, nós somos orgulhosos nas nossas decisões. Nós não somos, por quê, irmão? Quando a gente não é orgulhoso, a gente não é sincero. E quando a gente não é, infelizmente, quando a gente não é sincero pelo fato de ser orgulhoso, a gente está precisando, como é que está? Não, está na benção. Está nada, mentira. O orgulho está falando, está na benção. Porque é o quê? Orgulhoso. Ele quebrou o orgulho. Ele falou assim, não é verdade, eu quero ter visto, eu sou cego, sou mendigo e eu quero enxergar. Terceira coisa que ele faz é o quê? Quebrar o seu orgulho. E aqui, irmãos, olha o texto. Quem está comigo? Quem achou aí o texto? Marcos, o quê? 51. Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego, disse, mestre, que eu tenho o quê? Vista. Ele estava falando, de fato sou cego, de fato sou mendigo, estou quebrando o meu orgulho agora, eu quero é enxergar. Só para você entender isso, irmãos, que quando você quebra o seu orgulho, Deus faz aquilo que você, na verdade, quer que Ele faça na sua e na minha vida. Deus fez de jeitinho, do jeito que Ele quis. E olha o que Jesus, e disse-lhe, vai, a tua fé te salvou. 51. E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha o quê? Vista. Jesus lhe disse, vai, a tua fé o quê? O que ele pediu? O que Jesus deu? Isso é forte, né, irmão? Eu amo isso aqui. Jesus vai dar aquilo que você precisa, não aquilo que você quer. Essa foi pai, não foi, irmão? Fala pro seu irmão, chupa essa mangazeda aí, se vira. Passa sal, faz alguma coisa aí. Jesus vai dar aquilo que você e não aquilo que você quer. Primeiro ele dá aquilo que você precisa, depois ele dá aquilo que você quer. Ah, pastor, eu preciso de tanta coisa. Pois é, mas não é aquilo que na verdade... Está entendendo o mistério aí? Ele falou, ó, vai, a tua fé te... E ele precisava mais de salvação do que enxergar, irmãos. Porque salvação é enxergar. Oh, você não está entendendo. Você é salvo, irmão. Você enxerga outro entre o conhecimento do bem e do mal. Nós somos salvos hoje, nós enxergamos além na verdade da realidade. E logo, a Bíblia fala agora, ó, e logo viu. E e seguiu a Jesus pelo onde? Pelo caminho. Fala comigo, todo mundo que enxerga nunca vai andar com Jesus na beira do caminho. Começamos na onde que esse homem? Na beira? Qual que é a diferença de andar na beira e andar no caminho? Hã? Vamos lá, qual que é a diferença de andar na beira e andar no caminho? Começa o texto ele na beira do caminho. Fazendo o quê? Todo mundo que está na beira do caminho não está passando uma situação muito boa, não. Quem está entendendo o mistério? Seguiu Jesus pelo caminho. Seguiu enxergando pelo... Então entenda, quem enxerga anda no caminho e nunca na beira do caminho. Vamos lá, João. Estou encerrando. João 5. Outra pessoa que toma atitudes espirituais. Esse aqui eu amo. João 5. Quem está comigo? João 5. Achou aí? João 5. Isso fala do homem na beira do poço. Quantos anos fala? 38. Fala muito tempo. Existe a fé, e a fé desse homem é uma fé que tudo suporta. Que ele suportou, irmãos, essa enfermidade de 38 anos. E um dia ele tinha a oportunidade, porque nesse texto aqui fala de um tanque que viu um anjo. E o anjo mexia o tanque, que a primeira pessoa que pulasse ali, naquele local, a hora que o anjo mexia, ela era, fala comigo, curada. Então entenda, esse homem na beira do poço, ele tinha 38 anos que estava enfermo, não 38 anos na beira do poço. Ele tinha 38 anos que estava enfermo, porque prega errado. Tem gente que fala que tinha 38 anos que ele estava na beira do poço. Não. A Bíblia fala que tinha 38 anos que ele se achava enfermo. E nesse dia ele estava na beira do poço. Então entenda, sempre fala comigo, sempre quem está na beira está com dificuldade. Está entendendo aí quem pegou? Ah, pastor, estou mais ou menos. Pois é, você está com grande dificuldade. Não é verdade? Ou você está no caminho ou você está na beira. Não tem como meio termo. Ah, pastor, não é assim não. É assim.
ou beira ou caminho. Entendeu? Beira do poço. Tá entendendo isso aí, irmãos? Quem tá entendendo? O homem na beira do poço. Olha o preço que ele pagou. Quantos anos? Fala, 38 anos. Então entenda, fala comigo. O maior preço que ele pagou, fala o tempo. Quando ele toma a atitude de ir para o poço, o maior preço que ele já tinha pagado, fala comigo, o tempo. Irmãos, o tempo é inimigo daquilo que Deus te prometeu. O tempo é inimigo da promessa. O tempo é inimigo do propósito. Irmãos, quando passa muito tempo, a nossa tendência, fala comigo, é esfriar. É desacreditar. É não confiar. Quando tem muito tempo. Fala assim, quando tem muito tempo. A gente até desvia do propósito que Deus tem para nós. Porque o maior inimigo, fala comigo, é o tempo. Então a primeira coisa, o preço que ele paga por tomar atitude espiritual, fala comigo, muito tempo. Segunda coisa, a decepção com as pessoas. Quando Jesus fala com ele fala assim, você quer ser curado? Ele fala, não. Toda vez que eu vou tentar, o povo vem pulando na minha frente. A segunda coisa, o preço que ele paga, fala a decepção com as pessoas. Irmãos, a pior decepção com as pessoas, fala comigo, ingratidão. Eu acho que a ingratidão é a pior decepção que a gente tem com as pessoas, sim ou não? Porque a ingratidão desmancha a afeição, porque a gratidão é a memória do coração. É diferente, não é? A gratidão é a memória do coração. A ingratidão, irmãos, acho que é o maior agente de frieza espiritual e emocional. Esse povo está tudo baqueado, foi lapada de ingratidão que viveu. Que não soube lidar com isso e foi esfriando. E ele olhou e falou, Senhor, toda vez que eu vou, ninguém aqui me ajuda. Muito pelo contrário, eles pulam na minha frente. Então a coisa mais difícil que ele passava era o quê? Fala comigo, a decepção com as pessoas. Era o segundo preço que ele pagou. Ele decepcionou demais com as pessoas. E interessante, irmãos, infelizmente, nós vamos nos decepcionar, sim ou não? Só que a pergunta foi clara, você quer ser o quê? Curado. O tempo não deixou ele nem entender o que foi perguntado. Está entendendo o mistério, irmão? O tanto que o tempo é perigoso. Quando fica muito tempo esperando. Começou, me esperou, cura. Terceira coisa. Vamos lá, terceira coisa. Está lá em João 5, 8 e 9. Quem pode ler comigo? Vamos ler lá, João 5, 8 e 9. Segunda decepção, terceira coisa, João 8 e 9. Olha que coisa interessante. Jesus lhe diz, levanta-te, toma o teu leito e... Logo, aquele homem ficou o quê? São. Fala logo. O homem ficou o quê? E tomou o seu leito e andava. E aquele dia era o quê? Terceira dificuldade que ele teve que enfrentar. Ele teve que, fala, crer. Não foi imediatamente, mas foi, fala, logo. Levou um tempo. Sabe o mais interessante desse versículo aqui? Esse homem não sabia quem era Jesus e nem conhecia Jesus. Como assim, pastor? Dá para receber milagres sem saber quem é Jesus? Está no texto. As pessoas perguntam para ele, quem foi que te curou? Ele fala, eu não sei. Um homem veio aqui e falou para me ficar de pé, eu fiquei de pé. Porque na operação de sinais e maravilha não precisa da fé da pessoa. O que é uma operação de milagre? Tem o dom de curas, o dom de curar, e tem o dom de sinais e maravilha. Esse dom aqui, ó, Jesus usa a fé dele mesmo e libera, fala, levanta, e o homem levantou. Porque ele sequer sabia quem era Jesus. Pergunta para ele, quem é Jesus? Ele fala, eu não sei. Eu sei que veio um homem aqui, depois de muitos anos que eu estou desse jeito, mandou eu ficar em pé e eu fiquei de pé. Depois ele encontra Jesus. E Jesus conversa com ele e fala para ele assim, ó, você não conta para ninguém não. Que era psicológico, né, irmão? Quando ele queria que contasse, ele fala, não conta para ninguém não. E ele contou para todo mundo. Quem foi agora? Então você descobri. Foi ele, Jesus Nazareno, que me curou. Está entendendo o mistério, irmão? Então entenda. Mesmo sem saber quem é Jesus, você precisa crer. Ele precisou crer. Acreditar. Jesus foi, toma teu leito e fica de pé. Terceiro texto de atitudes espirituais. Marcos 5, 30. E aqui eu vou encerrar. Marcos 5, 30. Eu vou encerrar agora. Marcos 5, 30. Terceira atitude espiritual que é tomada. Eu perguntei qual que é o custo de uma atitude espiritual. Terceira atitude. Quem está comigo? E logo Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra, virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem o quê? Tocou nas minhas?
A mulher do fluxo de sangue toma 3 atitudes espirituais que para mim são das mais poderosas. Fala comigo. Primeira atitude que ela toma. Fala assim, primeira atitude que ela toma. Fala, ela sofreu muito. Tinha muito tempo que ela sofria. Fala comigo, 12 anos. Então entenda, a Bíblia fala que era 12 anos sangrando. Fala sangrando. 12 anos perdendo. Perdendo força física, perdendo afetividade com a família, porque ela não podia estar com a família, porque ela sangrava, tinha que ficar fora. Ela estava perdendo sangue, ela estava perdendo dinheiro, porque a Bíblia fala que ela gastou tudo quanto tinha com os médicos, com os cientistas da época. Então entenda, a primeiro preço que ela paga para tomar atitude espiritual, ela o quê? Muito tempo que estava o quê? Perdendo. Tem gente aqui que se começar a perder hoje algumas coisas, já não quer ser crente mais. Já não está servindo a Deus mais. Essa mulher ficou 12 anos perdendo. Tá entendendo o mistério? Tem gente que se perder o telefone morre. Da depressão. Fica angustiado. O coração começa a palpitar. Tem gente aqui que se o telefone bugar, o dinheiro da conta sumir 30 minutos, ele morre. Nós estamos falando de uma mulher que está perdendo a 12. Ah, pastor, é simples. É, a gente fala agora que é simples. Mas coloca no lugar aí, ela 12 anos perdendo. 12 anos sem estar com a família, 12 anos sangrando. 12 anos o quê? Gastando tudo quanto tinha. Perdendo. Então entenda, para tomar atitude espiritual, entenda isso. Ela tomou, e o mais grave que tinha, fala 12 anos o quê? Eu creio nisso. 12 anos o quê? Segunda atitude que ela toma, fala comigo, ela arriscou tudo. Irmão, tem uma hora que a gente tem que arriscar. Fala comigo, tem uma hora que eu tenho que arriscar. A Bíblia fala que ela enfrentou a multidão e veio por trás da multidão. Ela fala comigo, arriscou tudo. Ela não podia estar ali, pela lei, vocês pegam ela ali, ela ia ser apedrejada, porque não podia. Então entenda, tem hora, irmão, essa mulher, ela parece muito a menina lá de Naamã, que arriscou dando o endereço do profeta. Tá entendendo, irmão? Sem conversar com o profeta. Que ela olhou e falou, ah, se meu senhor estivesse lá na terra de Samaria e falasse com o profeta lá, ele seria curada dessa lepra. A mulher ouviu, como assim? Há tantos anos nós não temos uma solução, você não está falando que tem alguém que pode curar Naamã? Fala para Naamã. Falou para Naamã. Tem hora que a gente tem que arriscar alguma coisa. O que você tem arriscado pelo Evangelho do Senhor? Nós estamos vivendo uma vida medíocre, uma vida comum, uma vida que a gente vem aqui, recebe, não arrisca nada. Não arrisca nem falar num ponto de ônibus, no trabalho, na faculdade, na escola. E se a gente tomar uma atitude espiritual, a vida da gente muda. Isso é uma mensagem que pode ser pregada em qualquer lugar, no trabalho, na faculdade, na escola. Você pode pregar isso aqui em qualquer lugar. Você pode perguntar à pessoa, há quanto tempo você não toma uma atitude espiritual? Fala, como assim? O que você quer dizer com isso? Uma atitude espiritual é quando você toma uma atitude com Deus. Quando você toma uma atitude em Deus. Essa menina arriscou tudo. E essa mulher também arriscou tudo entrando no meio da multidão. Tá entendendo o mistério aí? Terceira coisa. Fala comigo, ela enfrentou o medo. Eu disse isso domingo passado, ela enfrentou o medo. Porque a Bíblia fala que temendo e tremendo, ela ficou quietinha. E Jesus quis saber quem tocou. E ela, enfrentando o medo, se revelou. E quando se revelou, foi salva. Porque quando você vence o medo, a salvação. Quem recebe no nome de Jesus? Por último, fique de pé no nome de Jesus. Por último, ela viveu o milagre completo. Qual é o preço de uma atitude espiritual? Vou ler aqui no 34 e 35, olha o que diz o texto. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Esta, estando, cadê? 34, 33 e 34. Então a mulher que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximando-se, e prostou-se diante dele e disse toda a verdade. Ela contou que ela pensou que ia tocar e ia ser curada, ela contou. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curado desse teu mal. Aí eu liguei esse texto, o preço de tomar uma atitude espiritual, lá em Isaías 1,19. Abre lá comigo, Ed, Isaías 1,19. Nós vamos encerrar aqui. Olha o preço. Se quiseres, fala, é opcional. Você decide se você quer viver uma vida de fracasso ou de sucesso.
Você decide se você quer viver uma vida abençoada ou uma vida tribulada. Você decide se você quer viver uma vida com Deus ou na beira do caminho. Você decide se você quer tomar uma atitude espiritual ou continuar na carnalidade, na futilidade, na rasura. Você decide. Se quiser, fala comigo, opcional. É eu que falo assim, eu que decido. Olha que interessante. Ó, se quiseres, e o quê? Obedeceres. Comereis o quê? Se quiseres, e o quê? Comereis o quê? Comereis o quê? O bem dessa terra. Então entenda, o bem dessa terra. Aí está no 20, Ed, por favor. Mas se recusares e fores rebeldes, serei devorados à espada. Porque a boca do Senhor diz. É forte, né, irmão? Então entenda isso. Não existe terreno mais fértil do que as mãos do Senhor. Nós vamos fazer uma oração agora e nós vamos colocar nas mãos do Senhor. Porque eu creio que uma atitude espiritual tem preço. E o preço, em nome de Jesus, irmãos, ele é um preço que pode ser pago. Porque quando eu e você tomamos atitude espiritual, tudo na verdade nos irá bem. Porque não existe nenhum terreno tão fértil quanto as mãos do Senhor. Eu creio nisso no nome de Jesus. Eu sei que o custo de uma decisão espiritual, muitas das vezes, ele é muito difícil. Mas se eu ouvir e obedecer, eu vou comer o quê? O melhor dessa terra. Então o segredo para tomar uma atitude espiritual, fala comigo, é ouvir e obedecer. Fala comigo de novo, ouvir e obedecer. Deus está precisando de uma igreja que fala comigo, que ouve e que obedece. Você vai sair desse ambiente hoje, e eu quero liberar essa palavra de Deus sobre a sua vida. Eu quero que você feche seus olhos comigo nessa noite. O Espírito Santo de Deus está aqui, a presença dele está aqui. Ele está na casa de quem está ouvindo aí, de quem está na verdade seguindo a gente aí, que está ouvindo essa palavra nessa noite. Eu quero orar por você também. Mas eu quero liberar essa chave espiritual sobre a sua vida nessa noite. Essa palavra ela vem para desbloquear em nós algumas coisas que o inimigo tem tentado bloquear. Porque o inimigo ele tem nos oferecido, irmãos, que eu e você tomamos só decisões carnais e na verdade naturais, decisões emocionais, decisões infelizmente que não mudam a nossa história, que não mudam a nossa vida. Você pode sair desse ambiente nessa noite e tomar só decisões carnais, só decisões naturais. Mas eu creio que essa palavra nessa noite falou com você, falou no seu espírito, falou no seu coração. Eu creio que essa palavra nessa noite tocou no mais profundo do seu interior, e que Deus, pelo poder dessa palavra, Ele pode transformar a sua vida. Eu creio que nessa noite você é uma pessoa que Deus aprova, e não uma pessoa que Deus só usa. Eu creio nessa noite que você é uma pessoa que Deus vai aprovar na sua decisão, que você vai ser aprovado naquilo que você está pedindo e clamando, porque Deus nessa noite quer nos aprovar e não só nos usar. Deus quer aprovar a minha, a sua vida, a minha, a sua decisão nele, uma decisão espiritual. Então entenda que nessa noite nada te impeça de tomar uma decisão espiritual em Deus. Nada te impeça de clamar ao Espírito de Deus e a buscar o Espírito do Senhor e a clamar ao Espírito do Senhor nessa noite e pedir ao Espírito Santo de Deus que gere no seu coração decisões espirituais. Não aquilo que você pode fazer, não aquilo que você tem que fazer, não aquilo que está na sua força para você fazer, não, mas aquilo que Deus... O que eu posso colocar nas mãos do Senhor? Tudo aquilo que é impossível. Nós vamos fechar os olhos nessa noite. Eu quero que você comigo. Deus me diz que vai fazer milagres nessa palavra. Eu creio que você que está aqui, que está nos ouvindo, é uma pessoa que vai viver o milagre de Deus nessa palavra. Eu vejo Deus, na verdade, mudando a história de pessoas aqui nessa noite, nessa palavra. Pessoas assumindo essa mente espiritual de decisões espirituais. Pessoas aqui hoje que estão assumindo esse local, que estão, na verdade, se posicionando, tomando atitudes espirituais nessa noite, se posicionando de forma espiritual nessa noite. Eu vejo pessoas aqui se levantando como uma igreja que toma atitudes espirituais e que a sua vida é transformada e mudada. Eu vejo pessoas aqui sendo libertas e transformadas.
Eu vejo o anjo de Deus nessa noite aqui quebrando ciclos, quebrando correntes, quebrando amarras, quebrando correntes com o passado, quebrando correntes com os pensamentos do passado, quebrando correntes com pensamentos de fracasso do passado. Eu vejo a presença de Deus nessa noite aqui, manifestando a sua glória sobre as nossas vidas, de maneira poderosa. Eu creio que você pode nessa noite tomar uma atitude espiritual. Pastor, Deus, mas eu não dou conta. Eu te expliquei nessa noite, é só soltar a capa e falar: eu dou conta, eu consigo. Deus me levantou, Deus me trouxe aqui nessa noite para isso. Deus me trouxe aqui nessa noite para isso, para que eu possa entender que eu sou, em nome de Jesus, fortalecido nele, para tomar decisões espirituais nessa noite. Oh, o Espírito de Deus nessa noite está aqui e Ele fala ao seu coração. Ele diz para a igreja que é dele, para o povo que é dele: hoje é noite de se levantar, não de maneira natural e carnal, mas de maneira espiritual nessa noite. O Espírito de Deus nos chama nessa noite a tomar decisões espirituais. Deus me disse nessa noite que Ele vai agir na minha e na sua vida nessa noite, debaixo de um decreto, debaixo de um edito de atitudes espirituais nessa noite. A presença do nosso Deus está no ambiente, igreja. Nessa noite Deus te chama, nessa noite Deus te chama, nessa noite Deus te chama, para que você possa tomar uma atitude espiritual nessa noite. Oh, Espírito Santo, há poder neste lugar. Eu vejo Deus quebrando cadeias de religião neste lugar. Cadeias de religião neste lugar. Eu vejo Deus quebrando nessa noite. Religião que está na sua mente, eu vejo Deus quebrando nessa noite. Eu vejo Deus destravando pessoas nessa noite. Eu vejo o agir de Deus nessa noite. Deus destravando pessoas nessa noite. Eu vejo Deus destravando o chamado de pessoas nessa noite. Eu vejo Deus quebrando uma cadeia nessa noite, quebrando cadeias nessa noite, no seu chamado, no seu propósito. Yarabadai dorobadarakato komanai darabadarakato komanai yaribidi adarabadai do komanai. Essa oração é oração, irmãos, que é oração de soltar a capa. É oração nessa noite de soltar a capa. Deixa a capa cair. Oh, eu vou dar um tempo para você orar nessa noite. Nós vamos adorar, pode adorar. Nós vamos dar um tempo para que nós possamos orar. Tu provês o fogo. Deixa o Espírito Santo de Deus tocar no seu coração. E eu o sacrifício eu sou. Tu provês o Espírito. E eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus está te enchendo. enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Enche-me,
Enche-me,
quanto as mãos do Senhor. Eu libero sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa semana. Que nessa semana você e a sua casa e a sua família caminhe em o nome de Jesus nesse terreno fértil que é as mãos do Senhor. Que nessa semana Deus visite a sua casa, visite a sua despensa, visite a sua saúde. Que nessa semana Deus visite os seus negócios. Que nessa semana Deus visite os seus propósitos. Que nessa semana Deus visite os seus sonhos. Eu profetizo nessa semana uma provisão de Deus. Deus provedor, caminhando com você, provendo aquilo que você, em nome de Jesus, precisa, e não aquilo que você quer. Que nessa semana você caminhe nessas mãos, porque não existe nenhum terreno tão fértil quanto as mãos do Senhor. Que nessa semana a sua oração, a sua busca, a palavra, a busca na palavra, que nessa semana a semente que você plantou nesse culto seja plantada, semeada nas mãos do Senhor, e que ela germine e dê fruto, e que haja prosperidade de Deus na sua vida. Uau! Que Deus abençoe a sua casa, e que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe os seus planos, os seus propósitos. Vai em paz no nome de Jesus, e que Deus abençoe. Amém.